Portanto, este trabalho fala sobre, que vou apresentar, fala sobre a história do design para crianças português, portanto feito em Portugal, e foi desenvolvido no âmbito de um pós-doutoramento que me encontrou a desenvolver sobre a história do design em Portugal, juntamente com a professora Helena Barbosa da Universidade de Aveiro. Portanto, dentro do nosso trabalho surgiu esta temática que eu achei muito interessante, porque não é muito, ainda não foi muito explorada e tivemos curiosidade em perceber como é que se desenrolou o mobiliário infantil em Portugal. E vamos aqui apresentar então um bocadinho daquilo que temos vindo a pesquisar. Portanto, este artigo, como referi então, tem como objetivo tentar perceber a evolução e os protagonistas da história do mobiliário infantil no nosso país. Portanto, a informação encontra-se dividida entre o Estado Novo, 1933 e 74, portanto é este o período balizado para esta investigação. O primeiro quarto infantil que encontramos, não quer dizer que não existam outros, não é? Não quer dizer que exista outras possibilidades, mas este foi o primeiro que encontramos, portanto foi desenhado pelo Frank Strockter, que foi um designer, um decorador, podemos dizer assim, natural de Viena, que veio para Portugal na época da década de 20, portanto 1920, e trouxe com ele a Art Deco. Portanto, ele foi um grande desenhador, designer dos grandes armazéns da Alcobaia, que foram os grandes armazéns de venda de produção de mobiliário, portanto fundado em 1814, e ele trabalhou com esses armazéns, não é? Como diretor, como artístico, mas também foi decorador das casas de luxo na linha de Cascais, na zona de Estoril. Portanto, ele tinha o público-alvo deste decorador, deste designer, era então reconhecido pela decoração de casas e hotéis de luxo. Portanto, neste quarto podemos ver bastante influência da Art Deco, não é? Podemos ver as bolinhas, que era muito que tinha influência no Joseph Hoffmann, também um designer, arquiteto de Viena, natural de Viena, que utilizava nas suas peças. Podemos ver o papel de parede também, os próprios animais que decoram as camas. Portanto, temos aqui o primeiro exemplo que encontramos. Segue-se então depois a evolução de Portugal, então, depois temos então a implementação do SPN, Secretariado de Propaganda Nacional, dirigido por António Ferro, que impôs então um novo estilo, que era a campanha de bom gosto, não é? E essa campanha de bom gosto tinha como intuito utilizar os materiais e buscar materiais portugueses, como o pinho, por exemplo, mas também ir buscar os elementos gráficos e visuais tradicionais e populares ligados ao folclore e ao artesanato, à produção artesanal.
Portanto, esta campanha de bom gosto vem alterar então, vem substituir estas inspirações, assim se podemos dizer, veio substituir então as peças de arte déco trazidas por Frank Stockton. E temos então aqui um modelo de um quarto infantil que feito por Tomás José de Melo, conhecido por Tom, que foi grande decorador, portanto, a nível da campanha de bom gosto, portanto, as obras, o design de interiores que este decorador nos propõe está muito ligado com os ideais do António Ferro. Também ele fez parte daquele grupo de designers decoradores que decoraram os nossos pavilhões nas exposições, por exemplo, de 1937, nas exposições de 37, que é de Paris, e de Nova Iorque, 39, portanto, utilizando também um bocadinho esta linguagem. Portanto, nesta imagem podemos ver então, portanto, esta cama embutida, podemos ver então as linhas do folclore que decoram, não é? As linhas muito artesanais, muito populares, os passarinhos, e o tecido que é caracterizado como a chita portuguesa, portanto, que é um tecido português, não é? Que podemos ver aí, que decora o interior da própria cama. Isto é continuação do mesmo quarto, mas de uma fotografia oposta, onde continuamos a ver os elementos folclóricos, artesanais, os motivos florais. Também podemos ver facilmente, perceber, apesar da fotografia ser a preto e branco, o material é pinho, um bocadinho também de ferro forjado ali naquele, não consigo apontar, mas no canto da cômoda. E também temos aqui uma referência desta cadeira tipicamente alentejana, não é? Que faz parte, não é? Da nossa tradição e do nosso legado cultural a nível de decoração e de interiores. Depois, nos anos 60, portanto, houve uma mudança a nível de regime. Só esqueci-me de dizer uma coisa, peço desculpa. O Tom trabalhava com os móveis ao laio. Nesta fase começa a existir empresas como a Olaio, como a Sousa Braga, que começam a desenvolver técnicas e a produzir com técnicas mais avançadas do que a produção artesanal. Depois, nos anos 60, então, dá-se aqui esta junção de Portugal nesta associação de comércio livre entre a Europa, e também começa a existir um desenvolvimento de infraestruturas. Mas, basicamente, o que vem acelerar o processo de design de arquitetura em Portugal é o turismo. O turismo proporciona, não é, a construção de hotéis, a construção de decoração, da decoração dos hotéis. Temos o caso do Hotel Balaia, do Conceição Silva, o de Sesimbra, também do mesmo autor. Existem vários exemplos e é isto que vai desenvolver a produção em série do mobiliário português. Portanto, lá está, como eu já referi, portanto, a praia, o nosso clima, a nossa paisagem, começa-se a desenvolver o grande turismo. Também Troia, também temos o complexo de Troia, onde também trabalharam muitos designers, não só e arquitetos, não só
na infraestrutura dos edifícios, mas também no design de interiores, de interiores e de produtos neste novo contexto português. E tal como os móveis para uso comum, também se começa aqui a haver uma preocupação com a produção em série de mobiliário infantil, não é? Portanto, o novo desejo por conforto, por soluções mais interessantes, mais estéticas, não é? As pessoas também começam a ter outro nível económico, começa aqui a surgir a necessidade da produção em série de mobiliário infantil. E é, então, o designer José Cruz de Carvalho que nós consideramos o pioneiro da produção de série de mobiliário infantil. Portanto, temos aqui um exemplo, existem muitos exemplos. Eu coloquei este, mas poderia ter colocado outro. Portanto, esta mesa-cadeira, não é? Que é tipicamente feita a pensar no público infantil, não é? Portanto, foi este designer pioneiro. Aqui é que enganei-me, está 2015. Este designer teve duas empresas, como sabemos, teve a Altamira, mas ele começou a desenvolver a produção em série para mobiliário infantil na empresa Interforma, não é? Podemos ver aqui então, que foi uma das primeiras empresas de mobiliário em Portugal a fazer publicidade em revistas, que também era algo novo. Então temos então aqui esta página da Casa Cláudia, de 1970, nessa mais ou menos as datas, com aqui então, com várias peças, os beliches, cadeira, mesa, armários, que nos começa a criar necessidades e funcionalidades mais interessantes. Portanto, o design começa a ser uma preocupação também para o mercado infantil, e não só, também começa a ser uma preocupação a nível de catálogos e de apresentação de produtos, não é? Portanto, dos logótipos, da forma como é que o produto é apresentado. Podemos ver aqui então nesta imagem catálogos, começa também a produção de catálogos, portanto começa a haver umas preocupações mais massificadas. Segue-se depois então os grandes eventos de design que foi em Portugal, que foi as primeiras exposições de design, que foi em 1971, a primeira, como sabemos, não é? E a segunda em 1973. Temos então aqui a capa dos catálogos, portanto foram criados 2 catálogos na altura, e portanto, nestes catálogos já foram incorporadas peças de design infantil. Vou mostrar apenas aqui, portanto, além das peças infantil, além das peças infantil, não, foi, portanto, falando só um bocadinho destas exposições, que foi apresentado vários tipos de produtos, porcelanas, equipamento, vidros, cerâmica, trabalhos de artes gráficas. Esta exposição teve como objetivo, estas foram organizadas por o INIC, o Instituto Nacional de Investigação Industrial, e teve como mentora a Maria Helena Matos, que em 1972 criou, portanto, o nome que anteriormente eles denominavam por estética, não é? Portanto, que veio da palavra francesa. Mas temos aqui uma imagem desta exposição que teve como objetivo mostrar ao público português e às empresas o que se fazia a nível de design
em Portugal, nesta altura. E nesta exposição, então, existiu várias propostas para mobiliário infantil, mas nós destacamos a proposta do Sena da Silva e da Leonor Álvares de Oliveira com o seu projeto modular. Portanto, foram encomendados a estes dois designers equipamento escolar e eles durante cerca de 15 anos, penso eu, desenvolveram uma série de modelos, temos aqui de modelos para equipamento escolar para as escolas portuguesas. Portanto, temos este projeto, este foi o primeiro modelo, mas depois isto teve várias versões, até de metal, feita por a empresa Longra. Portanto, foram várias versões, mas foram dados os primeiros passos. Estas peças foram muito importantes, não é? Não só pelo o facto de o governo querer equipar escolas, mas foi também por os designers terem já de ter cuidados ergonómicos. Não é? Estas peças foram desenhadas diretamente para o corpo infantil e já com perspectivas e com ideais ergonómicos que se utilizava no estrangeiro. Para finalizar, então, esta apresentação, portanto, nesta nossa investigação de mobiliário infantil, o primeiro nome foi Torca, ligado à arte déco e ao mobiliário de luxo, não é? Portanto, que também se inspirava nos catálogos estrangeiros. A seguir tivemos o Tom, não é? Um grande decorador do SPN, Secretariado da Propaganda Nacional, ele e o grupo, não é? Que trabalhavam com o António Ferro, que utilizavam então os ideais da campanha do bom gosto. Depois, com a abertura do comércio, não é? Época de 60 e 70, começa o novo paradigma e a produção em série. Então temos o nome Cruz de Carvalho, que se destaca como pioneiro e como inovador nesta área, não só como designer, mas também como gerente e empresário. Portanto, o Cruz de Carvalho foi o primeiro designer a desenhar e a produzir móveis de criança em série, não é? Portanto, feito em série. Pronto, dei por acabada a minha apresentação, espero. Ana, muito obrigada, houve um certo entusiasmo, passámos um bocadinho o tempo limite, mas iria perguntar rapidamente se alguém gostaria de colocar alguma questão no âmbito desta apresentação. Estejam à vontade nesse sentido. Sim, claro. Parece que não. Eu queria fazer uma pergunta. Sim. Desculpa. Sim. Queria saber se vocês vê, se a pesquisadora, né, a Ana, vê alguma relação com algum âmbito de imobiliário na área brasileira, porque eu vejo bastante similitudes, algumas coisas de linha de design e tal, em âmbito de modulação e também de construção, e sei que tem, não sei os pesquisadores, mas sei que tem pesquisa também realizada nessa área, não sei se pela USP ou alguma outra universidade no Brasil. Ana, vocês começaram já a fazer algum link entre Brasil e Portugal? Não, infelizmente não. Infelizmente pode ficar aqui uma sugestão, não é? Acho que seria interessante, mas não. Neste momento apenas estamos a analisar a história, a tentar analisar vários factos sobre a história do design, portanto, a delinear a história do design em Portugal. E quando relacionamos é sempre com outros países, como Escandinávias,
não é? Com o Brasil ainda não tivemos essa oportunidade, mas fica aqui uma sugestão, porque não é? Tentar perceber a relação tanto que até tivemos aquele arquiteto, Conceição da Silva, não é? Que foi um grande arquiteto português que teve que emigrar para o Brasil e que deve ter muitas coisas interessantes para se analisar. Não é? Ok, nada, obrigada. Mais alguma questão que queiram colocar? Eu gostaria só de colocar uma questão rápida aqui à Ana. Eu achei fascinante aquela imagem de quarto da autoria do Torca, muito, sem dúvida, muito vinculada à ideia também que eu tenho da secessão vianense, não é? Um trabalho absolutamente depurado, se calhar para mim numa perspectiva mais de design de interiores e menos de decoração, não é? Porque depois é um contraste enorme quando passamos para a intervenção do Tom. Mas o que eu queria perguntar é uma questão muito simples. Este friso de papel de parede também seria da autoria dele? Sim, penso que sim. Exatamente. Penso que na altura ele vinha com uma nova visão que nós ainda não tínhamos, não é? É porque é uma intervenção de uma coerência formal incrível, não é? Incrível, é. Todos os níveis. Mesmo os frisos, os armários, até as maçanetas. Portanto, eu não consegui ainda perceber qual é a data da década, mas penso que seja da década de 30. 30 okay. Da década de 30. Portanto, se ele chegou, portanto, mas para a década de 30 penso que está muito interessante, não é? Os detalhes e todos os pormenores que apresenta estas peças, não é? Como dizem. Ok, Ana, muito obrigada. Vamos passar então à próxima apresentação. Mónica, sim. Só dizer um comentário? Sim, Graça, peço desculpa. Olá. Claro. Bom dia. Ana, em relação como este projeto é do Franz Torca e realmente ele é uma pessoa que é bastante difícil de estudar porque não há muita informação acerca deste designer, mas eu penso que terá lido o livro do Rui Afonso, não sei se está na sua biblioteca. Exatamente. E talvez até falar com ele, porque ele é uma pessoa que estudou o Franz Torca mesmo com muita profundidade e se calhar poderá, ele é uma pessoa acessível, poderá dar-lhe mais informação acerca de tudo aquilo que ele fez, que ele era um homem muito ligado à obra global, provavelmente até essa tirinha aí de papel terá sido feita por ele, mas o Rui Afonso se calhar poderá ajudar ainda melhor, não é? Exatamente, obrigada pela...